Graça e paz, queridos, mais uma vez quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Se você tem sido abençoado por essas minhas palavras, por essas palavras que têm sido lançadas aí nesse canal, eu peço que você nos ajude a compartilhar, que você compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrita aí no nosso canal, se inscreva. Ajude essa palavra a chegar ainda mais pessoas, ajude essa palavra a alcançar corações, para que o Senhor possa ministrar, assim como tem ministrado a sua vida, ministrar outras pessoas também. Amém? Hoje quero falar um pouco com você, querido, sobre a história de Esther, o povo judeu. Quero falar um pouco sobre Mordecai. Hoje eu quero falar um pouco sobre a autoridade para guerrear. Sabe, queridos, toda essa história de Esther, ela começa quando ali o rei Assuero, ele lança um banquete, e aí, então a sua esposa, a rainha Vasti, a antiga rainha, ela simplesmente não atende o pedido do rei. E isso soa como desonra, como desrespeito, como ofensa. E então, em todo aquele momento ali, aquela situação, foi lançada então uma oportunidade, como se fosse uma eleição, uma candidatura à nova rainha. Alguém queria ocupar o lugar daquela mulher. E então Esther, ela é aquela que é escolhida. E a Bíblia diz que o rei Assuero amou ela mais do que qualquer outra das mulheres que tinham se apresentado a ele. E então ela passa a morar ali naquele palácio e se adequar aos costumes, ao processo de embelezamento, Então ela passa a fazer parte de toda aquela história real, mas não sabendo ela de que o Senhor havia designado ela para que ela cumprisse um propósito ali, porque o seu povo era um povo judeu. Esther, a Bíblia diz que ela era uma mulher órfã, mas que tinha sido criado por Mordecai, e todo o seu povo judeu estava sofrendo uma ameaça, do qual Mordecai ele veio a descobrir. Mordecai era alguém que sentava sempre à beira do palácio, à porta do palácio. Então ele era aquele que sabia de todos os rumores do palácio, de tudo aquilo que se tramavam, e daquilo tudo que pretendiam fazer contra o povo, contra a nação, ou até mesmo a favor da nação. E então Mordecai, antes mesmo de todo esse contexto, da ameaça contra os judeus, ele descobre algo, que é a favor do rei. Ele descobre que dois eunucos que faziam parte da guarda do rei, eles tentavam matar o rei, porém ninguém o honrou por isso, ninguém, mencionou o seu nome, mas ainda assim Mordecai era alguém que se posicionava como leal, como fiel, alguém que sempre tentou fazer o bem. E então, queridos, em um certo momento, quando Esther já está ali no palácio, a Bíblia diz que Mordecai, ele jamais se curvava diante de Amã. Amã era o homem que era o segundo homem do rei Assuero, era aquele que carregava o seu anel. E ele exigia e aplaudia e se engrandecia quando todos os povos ali se curvavam diante dele, mas Mordecai não. Mordecai tinha um comportamento diferente, ele não se curvava diante de Amã. Então cresce ali então uma intriga, cresce ali uma briga, e a Bíblia diz que Amã passa a odiar a Mordecai por isso. Então, queridos, toda essa história eu estou te contando para que nós possamos chegar aqui no capítulo 8, de Esther. Eu quero ler aqui no verso 3, que diz assim: falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés com lágrimas e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei favor perante o rei, e se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que revoguem os decretos concedidos por Amã, filho do Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela?
Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Bom, querido, esse momento aqui se retrata quando uma bela noite o rei perde o sono e então ele vai ler os livros dos memoráveis, dos feitos memoráveis, e então ele vê ali, né, a fidelidade de Mordecai, ele vê ali o ato de Mordecai em ter descoberto que aqueles homens intentavam matar o rei, e ele pergunta, né, o que foi feito a Mordecai, qual honra deu a esse homem que protegeu a vida do rei? E as pessoas disseram, ninguém fizeram nada, ele não foi honrado, ele não foi reconhecido, ele não foi, né, de alguma forma abençoado, mas enfim, ele até hoje, né, está como alguém que não teve nenhum tipo de reconhecimento. E então naquele momento, né, o rei, ele decide ali então a honrar Mordecai, né, e faz todo ali um preparativo para aquilo, para que ele seja honrado perante as pessoas, perante o povo, a comunidade. Sabe, querido, se você não conhece esse livro, eu te convido a conhecer. Essa história é muito poderosa, é uma história muito linda, sabe? Porque a Bíblia diz que Amã, tamanho foi o ódio dele, que ele preparou uma forca para enforcar Mordecai, sabe? E também ele já tinha até algo preparado para que o próprio rei pudesse o honrar por todos os seus feitos, né? Porque o rei havia concordado com todo esse decreto de morte sobre os judeus. E então, querida, essa passagem aqui do capítulo 8, ela retrata isso, que depois que o rei descobre, né, toda essa conspiração de Amã por meio de Ester, né, e depois que ele honra ali Mordecai, então Ester, ele procura o rei, ele diz, olha, rei, Amã foi enforcado, mas ainda existe um decreto de morte sobre nós, né, e ela pede então que esse decreto é anulado, que esse decreto é revogado. E o rei, então, querido, ele diz, olha, né, um decreto do rei, ele não pode ser revogado. Aquilo que foi assinado e selado com o anel real não pode ser revogado, não pode voltar atrás. Ou seja, um decreto foi liberado e foi por mim que foi autorizado e eu não posso voltar atrás. Né? Mas aqui no verso 11, né, no verso 8, o rei, ele continua dizendo para Ester, para Mordecai, ele diz, olha, escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não podem revogar. Aí no verso 11, ele diz, olha, nelas o rei concedia aos judeus, né, nas cartas que foram feitas, concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. E aqui no verso 17 final, também toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, queridos, por que eu estou lendo todo esse contexto para você, para que eu e você possamos entender? A história de Ester, querida, é uma história que se retrata ainda hoje, sabe? Muitas pessoas se levantarão contra mim, contra você, contra nós, pessoas que vão nos odiar, porque temos os nossos princípios, porque temos os nossos, sabe, os nossos preceitos, os mandamentos do Senhor, os quais nós não vamos negociar. E então, querida, aqui a palavra diz que Amã, ele se torna alguém que odeia Mordecai, porque Mordecai não reverenciava ele, né? Então, isso era algo que se levantava ali, né, no meio daquele povo, né, como soava como uma ofensa para Amã, né, porque ele queria ser honrado, ele queria ser reconhecido, mas Mordecai não queria dar essa honra para ele, porque ele não era um homem de lealdade, ele não era um homem de fidelidade, sabe, queridos? E hoje, né, a minha ênfase aqui nessa palavra é que decretos, sabe, de mortes, eles podem vir contra nós, pessoas podem nos odiar,
né? E Deus, Ele permite que pessoas possam nos odiar. Deus permite que guerras venham contra nós, que tribulações venham contra nós, que enfermidades venham contra nós. Mas aqui a Bíblia diz, no capítulo 8, no verso 11, ele diz que o rei deu a eles, né, a autoridade para que eles pudessem não só destruir, como matar e aniquilar toda e qualquer força armada contra eles. Então, queridos, hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso, sabe? Que possamos aprender a lidar com as pressões, a lidar com os decretos, a lidar com as tribulações, com as diversidades. Deus é um Deus de permissões, é um Deus que permite que essas coisas cheguem nas nossas vidas, mas Deus é o mesmo Deus, querido, que dá a mim e a você a autoridade para guerrear. A Bíblia diz que o rei diz para eles, olha, que seja concedido a cada um de vocês a autoridade para vocês guerrearem, seja contra quem for que vier contra vocês. Então, queridos, você percebe que o decreto não foi anulado, que aquilo que veio contra eles não foi proibido pelo rei, muito pelo contrário, o rei permitiu que viesse, não revogou aquele decreto, mas o rei deu a eles a autoridade para guerrear. E Jesus, querido, é aquele que dá a mim e a você a autoridade para lutarmos e guerrearmos. Ele é aquele que está conosco na cova dos leões, ele é aquele que está conosco em meio ao fogo ardente. Ele é aquele que está conosco, querido, na adversidade. Eu e você, querido, não temos imunidade contra nada nas nossas vidas. Você pode ter lealdade, fidelidade ao Senhor, você pode cumprir os mandamentos, você pode ser alguém que tem intimidade com Deus. Ainda assim, querido, nada disso vai trazer sobre você imunidade, porque Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e você vai vencer. Então, querido, a luta, a guerra, ela faz parte da nossa vida, mas cabe a mim e a você usufruir, desfrutar da autoridade que já está em nós por causa de Cristo Jesus e guerrear para vencer, querido. A Bíblia é bem clara sobre essa história, sabe, de que o rei, né, que está aqui na qualidade de Deus para conosco, ele deu ao povo judeu a autoridade para guerrear. E tamanho, querido, foi a vitória deles, que é aqui do verso 17, no finalzinho, diz que muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Sabe, querido, Deus deu a eles estratégias de guerra, Deus deu a eles estratégias para que eles pudessem vencer aqueles povos armados que vieram contra eles. E então, querido, isso fez com que muitas pessoas se convertessem, fez com que pessoas entregassem as suas vidas ao Senhor, porque perceberam que no meio de um decreto de morte existe um Deus que dá autoridade, existe um Deus que dá estratégias para lutar e para vencer, que no meio de tantas coisas difíceis é possível vencer, sabe, querido, que nos diferencia das outras pessoas é como nós vencemos e com quem nós vencemos, porque todos nós passamos por lutas, passamos por decretos de morte, pessoas nos odeiam, pessoas levantam contra nós, situações se levantam contra nós, mas aquilo que nos torna diferente, querido, é quem está lutando com você, é quem te deu autoridade para guerrear, é quem está junto de você e você poder vencer. E vencer, querida, ao ponto de pessoas quererem o mesmo Deus a quem você tem servido, sabe? Não um Deus que te coloca numa bolha, que te protege de tudo, não, mas um Deus que está com você na guerra, um Deus que está com você no momento da enfermidade, no momento da adversidade, da dificuldade, você vence, querido. E quando a gente vence com Cristo e em Cristo, pessoas vão querer se voltar a esse Deus, se render a esse Deus. Por isso eu e você precisamos hoje, querido, entender que o Senhor nos deu autoridade para guerrear,
nos deu autoridade, recursos, estratégias de guerra. Basta você falar com o Senhor, apresentar a Deus e Ele vai te mostrar como resolver essa situação. Ele vai te mostrar como você vai se comportar diante de tudo isso que você tem vivido, querido. Existe saída para tudo em Cristo Jesus. Existe uma resposta. Existe, querida, a mão de Deus em todas as coisas. Todas as situações têm uma resposta, todas as perguntas têm uma resposta, toda situação difícil tem a solução, querido, e a solução está em Cristo. E eu e você precisamos buscar nele e nos apoiar nele e saber que ele é o nosso Deus, aquele que luta por nós e conosco. Amém, queridos? Que você fique com essa palavra, que você seja ministrado e que você não esqueça de que você recebeu autoridade para guerrear. Amém?